Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que mudou aí nas últimas horas na linha de frente. Houve um grande avanço ucraniano na região de Luhansk, existe um medo grande dos russos em Kherson, e mais novidades por aí, bombardeio em Belgorod. Vamos falar sobre o Elon Musk também, que andou falando que não vai mais bancar Starlink na Ucrânia. Vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por Urubu do Pix, 2 estados em uma moto. Essas notícias são as notícias do dia 14 de outubro de 2022. A gente faz vídeos aqui todos os dias. Muito obrigado a quem sugeriu a notícia e muito obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre a linha de frente aqui. Olha só, está tendo neste momento alerta, sirenes de alerta de possíveis mísseis em toda a Ucrânia, né? Ontem também, na parte da noite, teve vários ataques, principalmente de drones iranianos. Porém, a maior parte dos drones foi abatida e os danos causados foram muito pequenos. Então, aquela ideia dos russos bombardearem a Ucrânia durante vários dias e coisa e tal, já parou. Não conseguiram seguir mais com isso não, né? Ou pelo menos está num ritmo muito menor. Apesar disso, ainda teve ataque em Zaporizhia, que fica aqui nessa próxima linha de frente aqui. Mais uma vez, ataque covarde contra prédios civis, sem nenhuma motivação militar possível naquela região, né? Então, sim, russos continuam cometendo crimes de guerra, atingindo civis em cidades, mas não estão fazendo mais naquela proporção que houve alguns dias atrás, né? Ainda está com alerta aqui em várias cidades, ainda está caindo alguma coisa, mas é muito pouca coisa, até porque os drones iranianos, particularmente, a Ucrânia tem conseguido derrubar todos eles. Ela já estava conseguindo derrubar aqui na região de Odessa, só que os russos começaram a lançar a partir de Belarus, e essas defesas antiaéreas não estavam preparadas para isso, daí conseguiram algum sucesso durante aqueles dias. Agora essas defesas antiaéreas já foram preparadas aqui em Kiev também, de forma que voltou novamente os drones iranianos a serem muito pouco efetivos nessa guerra, né? Não é que eles consigam derrubar 100%, isso é impossível. Todo o sistema antiaéreo derruba uma quantidade grande, mas não consegue derrubar 100%. De qualquer forma, o risco fica muito menor, né? A quantidade de drones que os russos têm que usar para conseguir atingir o seu objetivo já fica muito maior. Bom, então, indo para a linha de frente, a gente tem uma ótima notícia aqui em Luhansk. Lembra que eu falei para vocês que a gente estava com esse problema, que havia uma luta muito grande aqui nessa região, próximo a Kupiansk, que os ucranianos não conseguiam avançar. Não é que os russos estejam dominando essa área, mas estava uma briga muito grande, porque algumas cidades aqui, devido à geografia do lugar, devido à forma como é a cidade, eles estavam conseguindo resistir, os russos estavam conseguindo resistir com uma certa tenacidade nessa região, mas parece que o problema foi resolvido ontem. Ainda não temos a confirmação oficial, por isso o mapa está aqui ainda mostrando a área em batalha, mas a gente tem a informação de que ontem os ucranianos já estavam atacando Orlianka, o que significa que certamente já conseguiram ultrapassar o problema, que era aqui em alguma região aqui dessa região aqui, as 3 cidades que os russos estavam conseguindo manter uma defesa cerrada aqui nessa região, os ucranianos já conseguiram ultrapassar. E a gente tem uma outra indicação disso, além dessa informação de que os ucranianos estão atacando Orlianka ainda, a gente tem a informação de que eles já chegaram aqui, ó, e tem até vídeo disso. Aqui, um vídeo no TikTok dos ucranianos chegando nessa região. Eles estão fazendo prisioneiros russos ali na região, capturaram tropas russas nessa região. E aqui ó, tem até uma imagem que aparece em determinado momento daquele vídeo, que é justamente essa imagem de que você está entrando no Oblast de Luhansk, e essa imagem aqui, ela foi georreferenciada exatamente nesse ponto aqui, ó, próximo a Kuzemivka, bem aqui na entrada do Oblast de Luhansk, que é exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui em que você entra no Oblast de Luhansk, ou seja, muito provavelmente os ucranianos vieram pela H-26, e se eles vieram pela H-26 para estar entrando aqui em Luhansk, eles já devem ter resolvido este problema aqui nessa região, por isso que ela está até hoje com essa mancha branca aqui, ao contrário de todo o resto em que os ucranianos já conseguiram avançar e conseguiram ficar bem próximos da linha de frente aqui, né?
Isso significa que é sinal verde para os ucranianos atacarem Svatov, né? Porque o grande risco que eles corriam tentando fazer um ataque aqui em Svatov antes de resolver o problema aqui é que eles poderiam receber um ataque de flanco aqui de norte para sul, né? E acabar fragilizando a posição deles nessa região. Então agora que eles resolveram aqui, eles provavelmente devem caminhar em direção a Svatov, em direção a toda essa rota P-66 aqui, que liga, né, Rubizhny, Kremina, Svatov, até Troitsky aqui em cima. Isso aqui deve ser o próximo alvo ucraniano, né? Não vai ser um alvo fácil, vocês podem ver, tem um monte de áreas verdes aqui, de áreas de floresta. Existe uma região pantanosa ou alagadiça muito grande aqui nessa região também, então não vai ser um avanço fácil, principalmente nessa época do ano, que lá na Ucrânia chove muito e gera muita lama, mas certamente espera-se que os ucranianos não demorem muito tempo aqui, porque os russos não tiveram condições de fazer uma defesa muito firme. Fizeram alguma defesa, certamente, já tem tropas russas preparadas na defesa aqui. O que significa preparar uma defesa? Cavar trincheiras, preparar bunkers, preparar locais de comando, esse tipo de coisa. Isso leva tempo para ser feito, leva vários dias. Designar tropas para lugares específicos, garantir que a comunicação está tudo certo, estabelecer uma logística para alimentar essas diversas trincheiras e frontes defensivas, né? Então é algo que dá trabalho. Os russos certamente já prepararam uma boa parte disso, mas não conseguiram ainda fazer uma coisa muito extensiva, muito clara, né? Então, quanto antes a Ucrânia conseguir avançar, maior a chance dela passar por essas defesas sem grandes problemas, né? O grande problema dos russos continua sendo falta de pessoal, embora agora eles tenham mais gente nessa região, mas é muita gente inexperiente, né? A gente vai falar mais adiante que teve até uma ordem, parece, para cessar todos os ataques. Por que foi isso, provavelmente, essa ordem, né? A gente explicou o caso aqui próximo a Lima, em que os russos fizeram um grande ataque, que chegaram a tomar até esse reservatório aqui do rio Zerebets, mas depois os ucranianos atacaram por cima e por baixo aqui e acabaram aniquilando uma boa parte da tropa russa que estava aqui, porque era muita gente sem experiência, sem conhecimento, e aí acabou muita gente prisioneiro de guerra, muita gente se entregando e muita gente morrendo também. A gente vai falar sobre esse negócio, que também é uma suspeita, tá? Não é certeza ainda, mas parece que há essa ordem do exército russo para cessar atividades ofensivas. Aqui, ó, tem um outro vídeo aqui do pessoal também nessa região, é o mesmo pessoal, tá? Capturando soldados russos e coisa e tal, e aqui em determinado ponto aparece aquela placa da entrada de Luhansk, do Oblast de Luhansk, que é, como eu falei para vocês, é essa plaquinha aqui, que é justamente a plaquinha que tem nessa entrada aqui, nessa rota H26 aqui, chegando próximo a Svatov, né? Tanto que a placa fala em Svatov, ela fala aqui, ó, Svativka, região de Svatov, né? Na região de Svatov, Oblast de Luhansk. Então é isso daí, os ucranianos estão avançando naquela região. Em Kherson, um oficial ocidental falou para Financial Times que ele que está por dentro dos planos lá, que diz que os ucranianos podem liberar todo a margem direita do Dnipro em uma semana. Eu acho muito otimista isso, tá? Mas assim, o que a gente está vendo acontecer é que realmente os ucranianos estão muito próximos da cidade de Kherson e estavam avançando muito rápido aqui nessa região aqui do lado direito de Dnipro. Eles pararam certamente para fazer uma reorganização, para estabelecer as linhas de suprimento e coisa e tal. Esse tipo de coisa é importante de ser feito. Além do que, lembre-se que aqui, ao contrário da região de Luhansk, lá em Luhansk tem pouco pessoal e só tem pessoal inexperiente, recém-chegado. Aqui não, aqui são as melhores tropas russas, o pessoal mais experiente, porém com pouca munição, com pouco suporte, porque os ucranianos destroem sistematicamente as pontes aqui, os meios de travessia e suprimento dessas tropas russas nessa região, né? Então é possível sim que os ucranianos estejam fazendo uma preparação para uma grande ofensiva que vai resolver essa questão aqui do lado direito do Dnipro em pouco tempo. Mas, por hora, o que nós temos ainda, a região ainda está com os russos, né? Agora, a gente tem algumas informações de Telegram que dão conta
de que o pessoal está preparando uma evacuação da região de Kherson, né? As autoridades de ocupação de Kherson pediram aos residentes locais para temporariamente sair da região e ir para a Rússia. Ou seja, o que eles estão dizendo é que realmente existe uma chance, eles devem estar sabendo de alguma preparação ucraniana, e infelizmente isso é uma verdade, é uma coisa que não tem como evitar, né? Aquilo que eu falei desde o início, no momento que for tomar Kherson, os ucranianos vão ter que atingir civis, não tem como fazer de outra forma, infelizmente. Os próprios ucranianos também mandaram mensagens para os civis de Kherson para que eles procurassem abrigo, para que eles evitassem sair à rua quando começar o ataque à cidade. Mas infelizmente é inevitável que vão haver mortes nisso daí, não tem outra forma de fazer a coisa. Mas enfim, tudo indica que está vindo uma grande ofensiva aqui. Eu não sei dizer se isso é verdade ou não, mas que há medo disso entre os russos, certamente. Ontem também teve 6 depósitos de munição novamente que foram atingidos aqui na região de Kherson. Repara que vários depósitos de munição aqui foram novamente atingidos. É aquela estratégia ucraniana de ficar tirando a capacidade de munição, a capacidade militar dos russos ali, né? E além desses depósitos aqui, também teve um depósito aqui, ó, bem aqui no norte. Deixa eu expandir essa figura aqui. Os depósitos todos aqui em Kherson, no sul, que foram atingidos ontem, e um depósito aqui no norte, lá em Belgorod, que foi esse outro ataque aqui ucraniano. É um depósito de munição lá em Belgorod, e esse daqui foi um ataque mesmo ucraniano, lançaram um míssil lá. O que pode ter acontecido ontem, vocês lembram que ontem teve um ataque em Belgorod, que acabou destruindo parcialmente um edifício no centro da cidade. Qual que é a suspeita do pessoal? Na verdade foi a defesa antiaérea russa que atingiu ou falhou ou atingiu o míssil, e o destroço caiu, e os destroços caíram atingindo o prédio lá no centro de Belgorod, né? Mas aí hoje os ucranianos conseguiram atingir o depósito de munição que já está explodindo lá há um bom tempo. Isso daí a gente tem essa confirmação também em canal de Telegram de russos, né? O Rio Gladkov, que é um blogger russo, confirma que na vila de Belgorod teve, como resultado de um bombardeio das Forças Armadas Ucranianas, um depósito de munição explodiu. Os residentes próximos foram retirados para uma distância segura, disse o chefe lá da coisa. Não há vítimas. Foi ali perto, tá? Não foi exatamente em Belgorod, não. Quer ver? Foi numa outra cidade aqui próxima. Não, eles não botaram aqui ainda. Mas foi alguma cidadezinha por aqui, ó. Alguma coisa por aqui. Não sei se foi Alexieva ou se foi mais para cá ao sul um pouquinho. O fato isso daqui foi um míssil ucraniano que foi derrubado pela defesa antiaérea russa, e os destroços caíram em cima da linha de trem e acabaram derrubando alguns postes, né? Isso daqui não é nada que vá levar muito tempo para ser consertado, isso daqui os russos conseguem consertar rapidamente. Mas isso aqui mostra mais uma vez que os ucranianos estão sim atingindo pontos estratégicos dentro do território russo. Não tem nada de errado nisso, sendo alvos militares, alvos que têm importância militar, está na guerra, é direito de defesa dos ucranianos, né? Eu diria até mais do que isso. Os ucranianos, como foram atacados primeiro, como a Rússia iniciou a agressão, os ucranianos teriam até o direito de atingir civis também na Rússia, né? É aquele negócio, se você está agredindo populações civis no outro país, você está abrindo mão da proteção da sua população civil. Você está dizendo que população civil não tem direito à segurança. Então você automaticamente abriu esse espaço, né? Eu já mencionei outro dia aqui num vídeo também, que é o princípio do estopel. É um princípio da justiça comum que diz exatamente isso. No momento que você agride uma pessoa, você abre mão da proteção contra aquele ato que você fez, que você iniciou. Um outro ponto muito importante sobre os bombardeios russos às cidades ucranianas. Como a gente falou para vocês, no dia 10 teve um grande bombardeio em boa parte da Ucrânia, chegou a pegar Kiev, Lviv, né? Toda essa região aqui da Ucrânia foi atingida, todo o território da Ucrânia foi atingido
por bombardeios de diversos tipos, e no dia seguinte ainda teve mais alguma coisa, no terceiro dia ainda teve mais um pouquinho, mas pouca coisa, agora seria o quarto dia, tem menos ainda tem alguns alertas aqui de possível bombardeio, mas é pouca coisa, muito menos do que teve nos dias anteriores, e aparentemente existe um motivo para isso, né? O motivo pode ser inferido dessa imagem aqui, né? Essa imagem aqui é a imagem de um fragmento de um míssil KH-101 que foi usado naquele bombardeio do dia 10, um bombardeio particularmente que tentou derrubar uma determinada ponte ali no centro de Kiev, e pegaram fragmentos do míssil e pegaram o chip, e o chip foi fabricado em março de 2019. Qual que é a importância disso, né? Como regra, você, quando vai usar a sua munição, você usa o mais antigo primeiro, né? Por quê? Porque toda munição tem validade. Então, se você começar a usar o estoque mais novo, você pode ficar só com o estoque antigo no final da batalha e aquele estoque perder a validade com o tempo. Então, por regra, você começa a usar os mísseis mais antigos primeiro e depois que vai usando os mais novos, né, conforme a sua necessidade. E se eles já estão usando mísseis feitos em 2019, significa que estão muito próximos. Só teriam mais uma meia dúzia desses mísseis, porque a produção é de apenas 3 mísseis por mês. Então você pode fazer a conta aí, eles ainda têm uma quantidade grande de mísseis, mas está chegando no final a pilha deles, né? A gente já tinha falado que a coisa de alguns meses atrás, eles estimaram que a Rússia já teria gasto 38% dos seus mísseis de precisão. E qual que é o problema disso? Lembra, 38% pode parecer pouco, né, menos da metade, mas lembra que a Rússia precisa desses mísseis até para ter uma garantia de segurança contra invasões de outros países, né? Se ela gastar todos os mísseis que ela tem, ela fica desprotegida. Por isso que nunca se recomenda mais do que 40% de uso de mísseis. E por isso que na época a gente falou que a gente já via a Rússia economizando míssil, né? E agora saiu esse número aqui, que foi colocado pelo Oleksiy Reznikov, que é o ministro da Defesa ucraniano. É lógico, é uma informação sobre os russos vindo dos ucranianos, o que significa que você tem que pegar isso aqui com uma certa... ser um pouco cético com relação a isso. Pode não ser verdade esses números, mas fazem sentido, dado essa informação que a gente tem sobre a data de fabricação dos mísseis usados, né? E o que ele diz aqui é que os mísseis Iskander, os russos só têm 124 sobrando dos 900 que tinha originalmente, né? Os Calibre, que parece que ainda tem mais da metade, e os mísseis KH-101, KH-555, também está mais ou menos na metade. Ou seja, de fato, a Rússia está depletando rapidamente a quantidade de mísseis com alguma precisão, né? Embora eles coloquem aqui High Precision, lembra que essa precisão dos mísseis russos, mesmo os mísseis de alta precisão, não são tão precisos quanto, por exemplo, o HIMARS e outras armas que os ucranianos têm, né? Enfim, isso aqui realmente é preocupante. Isso explica por que apesar do pessoal na Rússia querer muito, né, não vão ficar bombardeando a Ucrânia todo dia para mandar eles de volta para a Idade da Pedra e coisa e tal. Teve apresentador na televisão russa que falou isso, que era para bombardear a Ucrânia todo dia desse jeito, até eles voltarem para a Idade da Pedra e coisa e tal, né? Isso explica por que a Rússia não consegue fazer isso. E mais do que isso, né? Cada míssil que gasta atingindo alvo civil é um míssil a menos que eles têm para atingir alvos militares que realmente podem fazer diferença nessa guerra. E por outro lado, a produção de tanques na Rússia, realmente eles estão agora iniciando a renovação de 800 tanques T-62. O T-62 é um tanque que começou a ser produzido logo depois da Segunda Grande Guerra. Se não me engano, chegou a ser usado na Segunda Grande Guerra, não tenho certeza não, mas de qualquer forma, é tanque de 1950 a 1960. E só está sendo usado justamente porque todos os tanques mais modernos russos dependem de componentes que eles não conseguem importar e, portanto, não conseguem produzir. Esses tanques mais antigos, como são da época soviética, são tanques com muito pouca tecnologia embarcada, eles conseguem ser colocados, conseguem ser fabricados, ainda conseguem ser fabricados lá na Rússia, né? Então a Rússia está chegando nesse ponto de usar T-62,
que realmente é um tanque muito antigo, né? Os T-80, T-90, que são o grosso dos tanques russos, digamos, prontos para a guerra, aparentemente já foram gastos, né? E a Rússia não consegue mais produzir deles. E nesse ponto você vê a grande vantagem da Ucrânia, que ela já está abandonando esse hardware soviético em direção a armas da OTAN, e com isso ela tem esse fornecimento ainda por muito tempo, porque os países que produzem esses tanques continuam produzindo e podem produzir quantos forem necessários, né? É lógico, produzir um tanque não é uma coisa muito rápida, a capacidade de produção não é muito grande, mas de qualquer forma isso no longo prazo tende a favorecer a Ucrânia. Aqui é muito engraçado o pessoal trazendo 3 tweets aqui falando como é que foi a evolução do sentimento russo com relação a tanques, né? Então, em 2015, a Rússia quer ter 2.300 tanques do tipo T-14 Armata até 2020. O T-14 Armata é um projeto de tanque russo muito moderno, é o topo do topo dos tanques russos. Ele começou a ser desenvolvido em 2010, mas o que aconteceu? Quando chegou em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia. E aí, ela já teve um monte de sanções, tá? O pessoal está achando que sanções estão entrando agora, na invasão de 22 de fevereiro, mas na verdade em 2014 ela já teve um monte de sanções de coisas militares. E daí, a partir desse momento, ela nunca mais conseguiu evoluir o T-14 Armata. Então o T-14 Armata, que já estava quase pronto em 2014, nunca mais ficou pronto, não conseguiu avançar na fabricação dele. Então aqui ele fala, em 2015 eles ainda achavam que teriam 2.300 T-14 Armata para 2020. Aí quando chegou aqui em 2017, o Borisov, que era o vice-ministro de defesa, disse que esperava ter 100 T-14 Armata lá por 2020. E aí agora, em 2022, a gente está dizendo que a Rússia vai modernizar o T-62 porque devido às perdas na Ucrânia. Ou seja, a decadência da visão russa sobre isso daí, né? E dizem que mesmo os 3 T-14 Armata que foram produzidos, que são os protótipos, parece que mesmo eles têm muito problema, não ajudaria em nada nessa guerra, né? Bom, uma outra notícia não boa para os russos e, portanto, boa para o resto do mundo é que o plano de corrigir a ponte da Crimeia totalmente ficou para 1º de julho de 2023. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que até 1º de julho de 2023 a ponte da Crimeia vai operar de forma degradada, ela não vai poder transportar de forma completa tanques e cargas e carros, enfim. Isso é uma coisa positiva, porque lembra, logo que teve o ataque à ponte da Crimeia, a Rússia falou, não teve nada, já está passando trem aqui, já está passando carro, mas a gente mostrou, está passando de forma muito degradada e é insustentável, porque em algum momento eles vão ter que interromper a passagem de carro para trocar aquelas seções ali, eles não tem como evitar isso. Em algum momento vão ter que ficar um bom tempo com aquela ponte parada totalmente. E do jeito que está agora, passando um carrinho de cada vez também, não está ajudando muita coisa não. E eu tenho sérias dúvidas se o trem realmente passou lá ou se não foi um ensaio qualquer que eles fizeram para dizer que já estava passando o trem ali em cima, porque como a gente viu, eu falei sobre isso no vídeo, se não me engano, o vídeo de ontem, ou se não o de anteontem, o calor foi tão grande nos trilhos que derreteu o trilho do trem. O trilho do trem é fácil de trocar, rapidinho troca o trilho. O problema é que a parte de suporte que vem logo abaixo do trilho do trem certamente também recebeu muito calor, né? E esse calor que foi capaz de derreter o trilho do trem certamente é capaz de prejudicar as capacidades mecânicas daquele suporte ali dos trilhos, né? Então, o pessoal tinha prometido que em 1 mês e meio já teria tudo corrigido, já estaria tudo funcionando plenamente, e agora eles lançaram, depois que eles fizeram a investigação, viram a situação realmente, a previsão agora é 1º de julho, né? De novo, não quer dizer que a ponte vai ficar totalmente interditada até 1º de julho. Eles provavelmente vão conseguir alguma coisa parcial no meio tempo ali, vão conseguir algum arranjo parcial para permitir algum tráfego ali, mas no final das contas vai estar degradado até julho do ano que vem, né? Bom, e a situação lá na Crimeia está cada vez mais crítica, né? Justamente com esse aviso e o pessoal falando aqui lá nos blogs militares russos lá, criticando justamente isso daí, que todo mundo foi surpreendido,
ficou sem suprimentos lá na península da Crimeia, e o pessoal está ficando na fila em direção a Kerch por 8, 9 horas, numa fila artificial, totalmente desorganizada pelas autoridades. As filas, tanto para o ferry quanto para a ponte, não estão organizadas. Lembrando que para a ponte, em tese, você consegue passar um carro de cada vez naquele negócio. De vez em quando eles suspendem, de vez em quando eles permitem. Ainda tá meio misto isso daí, mas de vez em quando o pessoal consegue passar lá, né? E eles falando das preocupações do pessoal que está ficando na fila, né? Vocês tinham que garantir que pelo menos as pessoas tenham comida na fila, ou tenham assistência médica, alguma coisa assim, né? A situação está realmente complicada lá na Crimeia, né? Em tese, eles poderiam passar aqui pela região de Melitopol. Ainda é possível passar aqui, mas todo mundo sabe, a gente já avisou, que certamente vai ter alguma ação ucraniana nessa região aí nos próximos meses. Por este motivo que houve o ataque à ponte da Crimeia. Certamente essa situação na Crimeia tende a piorar. Quem está na Crimeia, se está achando preocupante a situação, é melhor sair o quanto antes. Aqui, numa nota sobre essa situação, embora não necessariamente tenha a ver com a ponte da Crimeia, eu acho que está mais do que claro que realmente o ataque foi do caminhão. Já teve vários especialistas falando que, nesse caso, parece que a Rússia está correta, o ataque foi feito pelo caminhão mesmo. Mas o cara está lembrando aqui, ó, que no dia 21 de setembro, um drone semi-submersível foi descoberto na costa da Crimeia e que tinham 500 quilos de explosivo dentro desse submarino, né? É um drone subaquático que justamente é alemão e foi vendido para a Ucrânia, e a Ucrânia estava usando isso. Parece que esse daí foi capturado, mas agora, interessante, como parte do novo pacote de assistência militar, devem vir 20 veículos submersíveis para a Ucrânia. Ou seja, será que o pessoal vai fazer a festa aí, né? É possível. Mesmo que esse primeiro ataque à ponte não tenha sido feito dessa forma, tenha sido feito com um caminhão, a gente sabe que agora fazer um outro ataque com caminhão seria muito difícil, né? Certamente os russos agora vão prestar muito mais atenção nisso daí, e no momento o caminhão não está nem passando pela ponte, porque aquele trecho que ficou do lado da explosão realmente está muito frágil. Enfim, pode ser que o próximo ataque à ponte de Kerch não seja do mesmo formato, pode ser que seja dessa vez com um veículo desse tipo, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra traz um monte de novidade aqui. Ele fala sobre a questão das mortes de tropas mobilizadas pouco preparadas lá na Ucrânia, ou seja, é aquele negócio, o pessoal que foi mobilizado, botaram uma arma, botaram um uniforme e mandaram para a linha de frente. Evidentemente que o pessoal não ia ter uma qualidade muito boa, né? E eles estão falando aqui sobre a preocupação que realmente os ucranianos estão conseguindo, essas pessoas estão morrendo com muita frequência no combate com os ucranianos, e no final das contas eles estão falando aqui justamente que, e aqui no final eles lembram aquilo que eu falei para vocês, que parece que o fato da moral estar degradada, pouca disciplina e pouca capacidade de combate, está levando à suspensão nas operações ofensivas em algumas áreas. Então, o comando das tropas ucranianas falou que as tropas russas receberam a ordem de cessar a ofensiva em vários lugares da frente, particularmente ali em Donetsk, né? Ou seja, Donetsk lembra essa região toda aqui, né? Que inclui aqui o Bakhmut, onde o grupo Wagner está tentando avançar ainda, mas também inclui essa região aqui de Lima, né, e Ampil e coisa e tal, onde a gente sabe que houve um grande massacre de tropas russas aqui nos últimos dias. Então, parece que veio a ordem justamente para pararem essas ofensivas, porque está matando muito recruta, e isso começa a repercutir mal junto aos outros recrutas, né? O pessoal que está sendo mobilizado agora começa a ficar preocupado. E aí começa a ter um monte de coisa aqui, ó, que o grupo Wagner começa a querer se distinguir do resto das tropas russas, dizer, não, olha só, a gente está funcionando aqui, a gente está fazendo direitinho, quem está fazendo besteira é o exército russo. Isso é um problema, né? Você começa a perder controle sobre essas tropas. E o próprio Kremlin também está tentando se colocar fora desses problemas da mobilização e das falhas militares, como se isso fosse falha dos comandantes, não falha do Putin, né? Isso vai ser uma coisa difícil de fazer. A gente vai falar sobre
problemas de mobilização também. Mas antes disso, vamos falar sobre a questão do Elon Musk, porque é uma coisa que preocupa todo mundo, né? Pois bem, ontem o Elon Musk estava conversando aqui com o Mikhailo Fedorov, que foi o ministro da Inovação Tecnológica lá da Ucrânia, inclusive foi quem entrou em contato lá no início da guerra para pedir ajuda do Elon Musk, pedir as antenas da Starlink. O Elon Musk respondeu rapidamente, coisa e tal. E daqui ele fez uma mensagem agradecendo ao Elon Musk pelas antenas, né? Pelo uso da Starlink, e mostrando aqui como é que é o uso da Starlink lá na Ucrânia. Dá para ver que realmente tem sido um crescimento constante do uso da Starlink lá, né? E aqui alguém respondeu aqui que a Rússia, a televisão russa apresenta uma versão diferente. Eles dizem que os russos conseguiram usar o satélite para embaralhar as comunicações da Starlink, coisa e tal. E o Elon Musk responde aqui: sim, a Starlink recebe constante tentativa de embaralhamento, de atrapalhar, né, de guerra cibernética também, mas até aqui o sucesso deles tem sido limitado, né? Outras pessoas perguntaram com relação ao geofencing da Crimeia. Existe um boato, ninguém sabe se é verdade, que o Elon Musk não permitiria o uso da Starlink na Crimeia, porque lembra daquele meio torto que ele fez, em que ele dizia que a Crimeia foi o erro do Khrushchev, não sei o que lá. Então ele não permitiria a Ucrânia retomar a Crimeia, e também para evitar uma guerra nuclear e coisa e tal. A gente sabe que não vai ter guerra nuclear nenhuma, o Putin está blefando, mas pode ser que o Elon Musk esteja acreditando nisso, e daí ele não quer que a Ucrânia use a Starlink na Crimeia. Então é importante notar o seguinte: ninguém sabe disso, ninguém sabe se ele realmente fez isso. Não há indicação nenhuma dele de que ele tenha feito essa limitação na Crimeia. O que a gente sabe é que sim, ele tem feito limitação para evitar que as tropas russas usem a Starlink na frente de batalha, né? Aqui, ó, isso aqui é o que eles estão falando, a preocupação dele ter limitado o uso da Starlink na Crimeia. Até onde se sabe, hoje está proibido porque, como eu falei, o Elon Musk quer evitar que os russos usem Starlink na linha de frente. Então a região toda que está de controle russo realmente não consegue usar a Starlink. Mas a região ucraniana consegue usar. E isso é atualizado sempre que os ucranianos avançam. Então neste momento, de fato, a Crimeia não tem Starlink, mas não há nada oficial dizendo que ele realmente faria limitação, né? Então a revista está dizendo que o Musk negou esse pedido da Ucrânia, mas não tem nada oficial sobre isso. Outra coisa que o Musk fez, ele disse que a SpaceX não pode mais pagar pelos satélites e serviços na Ucrânia, e pediu que o Pentágono assuma essa conta, né? Parece, na visão do próprio Elon Musk, segundo ele, existe um custo de 80 a 100 milhões de dólares mensais desculpa, até aqui já gastou 80 milhões de dólares até aqui para manter o serviço Starlink na Ucrânia, e a expectativa dele é que chegue até 100 milhões no final do ano. E ele quer que o Pentágono passe a bancar isso daí, né? O que acontece também é que aquele negócio, existem muitos terminais Starlink, inclusive com o pessoal do exército ucraniano, que são, na verdade, pagos por doações, tá? Eu mesmo faço doação para um pessoal que mantém algumas Starlinks lá no território ucraniano, e muito é pago. Então, assim, eu não sei se essa conta do Elon Musk está certa, se o Elon Musk realmente virou para o lado da Rússia e está querendo sacanear a Ucrânia, não sei dizer. De novo, é mais uma revista falando sobre Elon Musk, sendo que o Elon Musk em si, pessoalmente, não falou nada. Não temos informação oficial de que ele não vai mais pagar isso daqui, que ele quer que o Pentágono pague essa conta, né? Parece que o chefe o Zaluzhny, né, que é o comandante-em-chefe do exército ucraniano, pediu mais 8 mil terminais de Starlink para o Elon Musk. Já tem 20 mil terminais que foram doados para a Ucrânia, então seria mais uma conta, aqui, ele pediu aqui, o Zaluzhny pediu mais 8 mil terminais da Starlink. Então isso daí que o Elon Musk chegou à conclusão de que, olha, tá ficando demais, o Pentágono tem que pagar essa conta e coisa e tal. Vamos ver como é que caminha isso daí. De novo, isso é preocupante. A Starlink é muito importante para o exército ucraniano, mas a verdade é que ela foi muito importante no início da guerra, quando a Ucrânia não tinha alternativa de comunicação.
Agora, nesse momento, ela já recebeu vários sistemas de comunicação da OTAN para usar na frente de batalha. Então, não é mais uma coisa assim tão fundamental. De qualquer forma, é preocupante isso. É uma pena que o Elon Musk tenha caído no papo do Putin. Ou ele está acreditando nas mentiras do Putin, ou o Putin está ameaçando ele com alguma coisa. A gente não sabe ao certo, mas infelizmente parece que sim. O Elon Musk deixou de ser um amigo, passou a ser um atacante da Ucrânia, né? Uma pena isso. Bom, a gente tem informação aqui de militantes da Al-Qaeda que estão chegando na Ucrânia vindos da Síria. Centenas deles. Não sei se eu acredito nisso, já teve papo de que iriam sírios para a Ucrânia no início da guerra, que iriam 60 mil sírios para a Ucrânia no início da guerra, não foram. Pode ter ido algum pequeno grupo, uma dezena ou duas de combatentes sírios, pode ter ido, mas grande número não foi. Agora eles estão falando em 450 militantes. Vai ser divertido ver esse pessoal enfrentar o inverno na Ucrânia. Aqui o pessoal fazendo a mobilização lá na Rússia, já estão pegando gente no meio da rua lá em Moscou. Qualquer um passando eles podem pegar em Moscou. Aqui tem mais imagens, aqui, mais vídeos, só aumentando essa mobilização, né? Como a gente falou, embora o Putin tenha falado em mobilização parcial de 300 mil, no decreto dele, segundo informações, a mobilização na verdade é de 1 milhão de pessoas. Então realmente ele vai pegar bastante gente ali, né? O pessoal está preocupado que a BASF pode ter que fechar a planta dela na Alemanha, deixando de produzir um monte de coisas no inverno por questão de racionamento de gás, né? E como muitos insumos para várias outras indústrias são produzidas por essa planta da BASF, pode ser que várias outras indústrias tenham que fechar as portas também, causando um efeito cascata sério na Alemanha, na Europa como um todo, né? Não tenha dúvida, a falta de gás durante o inverno certamente vai afetar muito a indústria na Alemanha, na Europa como um todo, eu já expliquei para vocês. Além disso, está vindo uma grande crise econômica aí também. Nada disso muda o fato de que a Europa vai sobreviver sem problema. Vai ter um aperto, não tenha dúvida, vai faltar um monte de coisa no inverno, a energia vai ficar cara, vai ter que fazer racionamento, talvez não possa botar a temperatura muito quente nos aquecedores, tudo isso é verdade, mas o pessoal vai sobreviver. A Rússia está numa situação muito pior, porque a Rússia tem gás, mas agora não tem mais ninguém para quem vender. Não sei se vocês sabem, eu não cheguei a falar, não sei se eu cheguei a falar sobre isso no vídeo de ontem, eu tinha separado a notícia, mas às vezes não dá tempo de falar a notícia. A Rússia descobriu que tem um duto do Nord Stream 2 que ainda está operacional. Então ela se ofereceu para fornecer gás para a Alemanha por esse duto do Nord Stream 2. A Alemanha recusou. Aqui está a jovem Rússia falando sobre a entrada da Ucrânia na OTAN pode levar à Terceira Guerra Mundial. É impressionante como é que o pessoal repete a propaganda russa palavra por palavra. Olha só, já estamos na Terceira Guerra Mundial, não vai levar à Terceira Guerra Mundial, já estamos nela. Essa guerra é a guerra do mundo todo contra a Rússia, já é a Terceira Guerra Mundial. Não vai fazer diferença nenhuma a entrada da Ucrânia na OTAN. Agora, o que está acontecendo, a gente sabe, eu expliquei para vocês, o acordo da Ucrânia com a OTAN, eles pediram a entrada, e o que vai acontecer é, se a Rússia entrar atirar uma bomba atômica, eles vão imediatamente aceitar a Ucrânia na OTAN. Isso significa que a partir daí a Ucrânia vai ter direito ao parágrafo 5º, e vai poder ser defendida em caso de ataque russo, de um novo ataque russo, de uma nova bomba atômica. Como está dizendo aqui o chefe da diplomacia da União Europeia, o exército russo será aniquilado em caso de ataque nuclear. É o que a gente já falou, é a promessa da OTAN para a Ucrânia. Bom, só uma curiosidade, essa ativista russa aqui, ela mora na Alemanha, ilegalmente na Alemanha, e fica fazendo propaganda pró-Rússia, ficou sacaneando os ucranianos e coisa e tal, e agora ela está sendo investigada lá na Rússia porque está com os papéis irregulares, vai ser deportada para a Rússia muito provavelmente, né? Ela fez aqui um videozinho dela rindo das explosões e coisa e tal, e rindo dos ucranianos e coisa e tal, e agora vai voltar para a Rússia. Vamos ver se ela vai ficar tão feliz lá, né? Finalmente, ontem foi a decisão pelo Parlamento Europeu de declarar a Rússia como um regime terrorista. O que muda neste caso? Isso muda muita coisa. A justificativa, para você ter uma ideia, a justificativa dos Estados Unidos para invadir o Afeganistão foi justamente que o Afeganistão é um estado terrorista porque estava dando abrigo ao Al-Qaeda, né?
Então, ou seja, isso aqui abre as portas para, numa eventualidade, o recrudescimento dessa terceira guerra mundial que a gente já está vivendo, os aliados invadirem a Rússia em nome disso. A Rússia é um estado terrorista, portanto eles têm que ser desmilitarizados, tem que tirar o poder militar desse pessoal, né? Mais um absurdo que aconteceu no dia de hoje, mas é principalmente um sinônimo de algo que está acontecendo em vários lugares, é o sequestro de crianças ucranianas para serem enviadas para pais adotivos na Rússia, né? Um monte de crianças ucranianas, muitas órfãs, outras os pais estão presos militarmente, então eram soldados e coisa e tal, e foram capturadas pelos russos, as crianças, e elas são entregues para famílias russas em adoção. Um absurdo, isso daí é um crime de guerra extremamente grave, e essa é uma coisa muito triste realmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.